que bom que estamos aqui. Eu confesso também, pastor Ricardo, que eu estava empolgado. Muito empolgado. É muito bom nós estarmos conectados. Não podemos nos reunir, mas podemos nos conectar. E graças a Deus por isso, né? O Senhor nos provê com aquilo que nós precisamos para a igreja dar continuidade às suas tarefas, ao seu cuidado, à sua missão. E graças a Deus, porque neste século, neste tempo em que nós vivemos, nós temos aí os meios virtuais para que possamos, então, estar próximos online. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí ou quiser nos acompanhar, vai ser projetado aí na sua tela os versículos, o texto bíblico, mas eu quero ler Salmo de número 63. Quero trazer uma reflexão sobre Salmo 63 com o seguinte título: Buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus. Salmo 63. Diz assim o texto: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, com canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Em busca, buscando a presença de Deus. É certo que, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que há uma convocação para que nós conheçamos a Deus. E eu quero pedir aos nossos irmãos que projetem os versículos, eu quero deixar a própria Bíblia falar, para que possamos, então, entender o que ela nos diz. Oséias 6,3, na parte A, diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Há uma convocação para que nós conheçamos a Deus. Mas também, se há uma convocação para que assim fazemos, como faremos isso? Há um caminho para que nós conheçamos a Deus, que é a busca a Ele, é a busca por Ele. Está lá em Salmo 105, 4, vai dizer o seguinte: reconheçam ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. E Isaías 55, 6 também diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Então é necessário buscá-lo. Mas nessa busca há uma promessa de Deus para quem assim o faz, que é o seguinte: quem o busca, o encontra. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 14: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Se ao passo que a Bíblia diz que temos que conhecer a Deus, e conhecer a Deus de certa forma, e eu quero aqui nos focar aqui no Salmo 63, porque nós poderíamos pensar logo de início que o meio de nós conhecermos a Deus é através de Jesus Cristo, e é óbvio, porque Ele é a expressão exata do seu ser, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Deus. Mas é fato que a Bíblia nos diz e nos conclama a uma busca, e uma busca que tem que ser de um jeito correto.
uma busca que tem que ser de forma eficaz. Essa busca a Deus, sabe por quê? Lá no versículo 13 mesmo, diz o seguinte, Jeremias 29, vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de que jeito? De todo o coração. Então essa busca a Deus, ela tem que ser correta. De que jeito? De uma forma íntima, em intimidade, de todo o coração, com todo o nosso ser. Então, baseado nisso, meus irmãos, eu quero, à luz desse Salmo 63, que fala da busca por Deus, quero observar, então, 3 atitudes que esta busca requer para que desfrutemos da sua presença em intimidade. A primeira atitude nessa busca da presença de Deus, é o desejo. O desejo. Quando no versículo 1, versículo 2 vai dizer, ó Deus, eu te busco intensamente, tenho sede de ti, anseio por ti. Isso é um clamor de quem está, de certa forma, angustiado, de certa forma, extremamente necessitado. Então, a primeira atitude é o desejo de estar na presença de Deus, por 2 razões. Primeiro, porque o mundo é um verdadeiro deserto espiritual. Olha as expressões do texto, versículo 1, versículo 2, que diz, aliás, lá no final do versículo 2, versículo 1, aliás, terra seca, terra exausta e uma terra sem água. Isso aqui reflete o mundo em que vivemos, um deserto espiritual, seco, tem a ver com a falta de vitalidade própria. Esse mundo é exausto, ele é caótico em essência, ele vive em caos. Esse mundo é sem água, é um poço vazio, não pode saciar a verdadeira e plenamente o ser humano. Mas há uma segunda razão pelo qual nós devemos ter uma atitude de desejo da busca da presença de Deus. É porque somente Deus é a fonte da verdadeira espiritualidade. Somente Ele pode preencher o vazio humano. Somente Ele pode dar vida ao ser humano que sem Ele, sem Deus, está morto em si mesmo, morto em seus pecados. Somente Deus pode saciar a sede da alma humana por vida eterna. E olha o que Jesus fala, Jesus sendo nosso Senhor, aquele que revelou a glória do Pai. Ele disse assim para a mulher samaritana no poço, quando ela estava retirando água, e ele tem um diálogo lindo com ela, então, tocando o seu coração no âmago da sua necessidade de água viva, e diz o seguinte, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Somente o Senhor pode nos dar essa água que sacia verdadeira e plenamente a nossa sede. Sede por significado, sede por identidade, sede por um propósito. A primeira atitude é o desejo de contemplar a glória de Deus. De que forma? Nós estamos trabalhando a ideia do desejo, desejo como a primeira atitude na busca da presença de Deus. E o texto vai dizer, no versículo 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o seu poder e a sua glória. Contemplar aqui é fixar o olhar com encantamento e admiração. Sabe quando você fixa o olhar em algo ou em alguém que você admira, tamanha é a admiração que você tem que você não consegue retirar os seus olhos desta pessoa? Esse é o contemplar. Isto tem a ver com apreciar o nosso Deus, nos encantarmos, nos apaixonarmos por sua presença gloriosa, pois Ele é majestoso e santo. O salmista aqui está distante, muito distante, ele está numa terra deserta, e aqui o título do salmo vai dizer que é o deserto de Judá, distante de Jerusalém, distante
do templo, do santuário, onde a arca, aliás aqui, como é Davi que havia escrito esse salmo, ainda não havia o templo, mas ele estava distante da arca da aliança, que representava a presença plena do Senhor no meio de seu povo, mas mesmo ali distante, ele lembra, ele fala, eu quero contemplar-te no santuário, Senhor, é como se ele trouxesse à memória aquela beleza gloriosa de Deus se revelando no templo, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, a sua Shekinah, envolvendo os sacerdotes, envolvendo quem está ali oferecendo sacrifícios de adoração, e isso para ele é fabuloso, é fantástico, ele aprecia, ele contempla, ele admira, ele adora. Ele adora. E se contemplar a presença gloriosa de Deus em nosso coração, nós devemos contemplar essa glória de Deus em nosso coração. Eu peço para os irmãos, está ali, Salmo, volta para mim por gentileza, Salmo 96, 6 a 9, vai dizer o seguinte: majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Versículo 9, o 9, por favor. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. O Senhor é glorioso, ele é forte em poder, ele é majestoso, ele é santo, porque ele é Deus. E nós precisamos contemplá-lo, admirá-lo, adorá-lo. Essa é a nossa busca, essa é a primeira atitude, o desejo. Mas esse desejo também tem a ver com contemplar a presença gloriosa desse Deus maravilhoso em nosso coração. Sabe por quê? É isso que o salmista está dizendo, mesmo distante do santuário, mesmo distante da arca, ele diz, eu quero contemplar e eu vou contemplar. Somos o templo de Deus, a morada do seu Espírito. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos morada do Deus Altíssimo. Pelo Espírito dele, ele habita em nós. E como Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 3,17 e 18, nós contemplamos a sua glória. Se alguém destruir, 2 Coríntios 3, por favor, 3, 17 e 18. Paulo vai dizer que nós contemplamos essa glória. 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. O seguinte, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Somos templos do Espírito. O Senhor habita em nós, e por isso nós contemplamos a sua glória, nessa busca por intimidade, pela sua presença, esse desejo que nos impulsiona, esse desejo que nos motiva. Essa é a primeira atitude. Mas há uma segunda atitude que nós precisamos ter, meus irmãos, nessa busca da presença gloriosa do Senhor, nosso Deus, que é o deleite. Olha o que o salmista vai dizer no versículo 3, o teu amor é melhor do que a vida. E também lá no versículo 5, a minha alma ficará satisfeita. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele se deleita no Senhor. Há não só um desejo, mas há uma satisfação, um contentamento do salmista diante de Deus. Mesmo no deserto, mesmo na terra seca, ele se deleita em Deus. E quando ele diz o teu amor, algumas traduções, eu estou usando aqui a NVI, mas as outras traduções vai dizer a tua graça é melhor do que a vida. Isto reflete o conceito da aliança. A aliança que Deus fez com o seu povo no passado, os libertando, os chamando para uma nova vida com ele. Lembra de Abraão, quando Deus chama Abraão para uma peregrinação e estabelece ali uma aliança com ele e vem construindo então uma história com o seu povo, até que se culmina, de certa forma, na libertação do povo de Israel no Egito.
E essa libertação tem um significado esplêndido, extenso para o salmista, porque se trata da aliança, da libertação, da salvação, da graça salvadora de Deus. Então ele diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a vida. Meu Deus, a tua aliança que o Senhor fez conosco, que o Senhor fez comigo, pelo teu amor, pela tua graça, é maior e melhor do que tudo. Tudo. Nada mais vale a pena senão no teu amor. E o que nos motiva a nos deleitarmos na presença de Deus? A aliança de amor que Deus teve conosco, a sua graça salvadora a nós, o evangelho de seu Filho, o próprio Filho de Deus, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Lembram de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor de Deus. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Glória a Deus por isso. E Pedro vai frisar ainda sobre as bênçãos, sobre a bondade de Deus, sobre toda o amor de Deus expressado nessa graça, nesse evangelho. É como que se nós então ganhássemos aí um grande presente, um caminhão de presente, não só o próprio motorista, que é Cristo nos conduzindo à salvação, mas um caminhão recheado de presentes. E aí Pedro vai dizer o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas, note isso, todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pleno conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Nós lemos no início. Então há uma bênção derramada sobre nós, através da aliança de Deus, que reflete toda a sua bondade. E o salmista clama por isso, o salmista se deleita nisso. Mas, se Deus, por sua vez, e na sua postura, na sua parte na aliança, Ele já realizou todas as coisas por nós, qual deve ser a nossa resposta a esta aliança com Deus? E aí o salmista vai nos mostrar isso. Primeiro de tudo é a confissão da nossa fé. Quando o salmista diz, meus lábios o exaltarão, ele está dizendo de exaltar a Deus, como reconhecê-lo a cada dia e cada vez mais quem Ele é. Ele é o Senhor. O salmista também vai falar sobre a profissão da nossa fé ao mundo. Enquanto eu viver, te bendirei, professar pública e intencionalmente a quem cremos e servimos, como proclamação da sua palavra, a fim de que outros também o conheçam. Qual é a nossa parte nesta aliança, meus irmãos? Confissão, profissão da nossa fé, mas também há algo fascinante aqui que o salmista diz. Ele fala o seguinte, levantarei as minhas mãos. Ele está dizendo que, olha, Senhor, enquanto o Senhor derrama a tua graça, o teu amor a nós, eu levanto as minhas mãos, vou levantar as minhas mãos em direção a Jerusalém, vou interceder pela paz em Jerusalém, vou interceder pela paz em Judá, vou orar pela paz na nação de Israel, vou orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, vou orar pelo povo de Deus. Oração e intercessão. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, em que o Senhor nos chama para um tempo de confinamento na presença dEle. Antes de mais nada, esse confinamento tem que refletir a comunhão íntima com o Senhor, em oração e intercessão. Oração porque nós devemos sempre, nós precisamos e nós devemos sempre falar com Ele. Oração. Oração é contato com Deus, é comunhão. É a essência do viver diário, a fé. Mas nós precisamos interceder
interceder pelos nossos irmãos, interceder pelas igrejas e interceder pelo povo de Deus espalhado na terra. Quantas pessoas sofrendo, necessitadas, quantas pessoas sendo maltratadas, e nós precisamos interceder por elas. Há uma outra resposta do salmista à aliança de Deus, que é a adoração verdadeira. Quando ele diz, como em rico banquete, minha boca te louvará. Ele está falando de um banquete rico, repleto do melhor do sacrifício a Deus. O sacerdote, quando ia oferecer um sacrifício a Deus no templo, no tabernáculo, ele ficava com o melhor. Ele ficava com, como diz algumas traduções da Bíblia aí, talvez seja sua, com o tutano, que é aquela parte saliente, aquela parte robuscada e cheio de nutrientes, proteínas, talvez, e que realmente nos dá sustância. E o salmista está falando, olha, quando eu estou diante de Deus, nessa busca ao Senhor, da presença dEle, da intimidade com Ele, eu o adoro, eu ofereço sacrifícios de louvores, de ação de graça, e desfruto do melhor desse banquete, como se eu estivesse lá no tabernáculo, como se eu estivesse lá no santuário, pessoalmente com o Senhor oferecendo, lá no deserto, mesmo naquela terra seca, árida, sem água, eu contemplo o Senhor, eu contemplo a glória do Senhor, eu vejo o Santo, o Poderoso, e eu ofereço a Ele um sacrifício de adoração. Nos deleitamos nele, quando damos o nosso melhor na adoração, com excelência, alegria, gratidão e amor. Mas há uma última resposta que o salmista, ele dá em relação à aliança de Deus com ele, e isto reflete o deleitar-se, o satisfazer-se na presença do Senhor, que é a meditação na palavra. Ele vai dizer, lembro-me de ti, penso em ti. O salmista lembrava de Deus e pensava nele quando ele lembrava e pensava na sua lei, em seus mandamentos, que são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, como diz o Salmo 19:10, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Sabe por quê? Porque o Senhor se lembrava dele através da palavra, que a palavra como mandamento, como lei, que trazia os relatos dos milagres, dos prodígios do Senhor, da libertação, da salvação, do resgate do seu povo. O salmista se lembrava, meditava. E olha que interessante, ele fala das vigílias da noite. Lendo alguns comentaristas sobre esse trecho, eles vão dizer que o israelita, ele entendia a noite dividida em algumas vigílias, e é como se o salmista estivesse dizendo, olha, eu estou em perigo numa terra deserta, e eu perco o sono à noite. O salmista tem sonolência, ele perde o sono de tanta preocupação, talvez de medo, talvez angústia, mas ele não fica à toa, ele não perde tempo. Mesmo na sonolência, mesmo sem sono, na madrugada, sabe o que ele vai fazer? Ele vai meditar em Deus, ele vai meditar na palavra, ele vai orar, ele vai adorar, ele vai se deleitar na presença do Senhor. E será que isso não tem a ver comigo, com você? Será que isso não nos chama, não nos convoca a um compromisso, a uma postura de ouvir a voz do Senhor em todo instante? É como se o salmista estivesse dizendo, olha, eu estou pronto a todo tempo, em todo momento. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, até mesmo na calada da noite, quando eu deveria estar dormindo, recobrando as minhas forças para enfrentar um dia difícil. Mas fala comigo, Senhor. Eis-me aqui. Meus ouvidos, meu coração, minha mente estão atentos, abertos para te ouvir. Quantas vezes, talvez, isso já aconteceu comigo, às vezes a gente perde o sono e fica até irritado, né? Fica irado,
Às vezes até reclama com Deus, poxa vida, Deus, cadê meu sono? A gente ora pedindo sono a Deus. Mas será que Deus não está? Será que Ele não está pedindo um tempinho a sós conosco? Olha que interessante, o salmista está falando aqui sobre as vigílias da noite. Nessa busca da presença de Deus, por intimidade com Ele, nós precisamos então ter ter 3 atitudes: o desejo, o deleito e, por fim, a dependência. A dependência de Deus é a terceira atitude que nós precisamos ter, nossa postura diante do Senhor, nessa busca pela sua presença. O salmista fala no versículo 7, porque és a minha ajuda. Essa expressão, ela é o fundamento para essa dependência. O deleite naquele que somente Ele pode nos saciar, completa e plenamente nos revelará uma certa dependência. E essa dependência, meus irmãos, ela é fundamentada no auxílio de Deus a nós. Como assim? O salmista, ele vai falar do deserto. Então Deus, Ele é o nosso auxílio em nossas necessidades. O salmista tem sede, tem fome. O salmista tem necessidades, não consegue nem dormir. O Senhor é o nosso auxílio nas nossas necessidades. Quem sabe é o teu caso, a tua situação. Você não consegue mais dormir, está dependente de medicamentos. Você está preso ou presa por uma palavra de um médico, uma médica. A medicina talvez tenha desenganado você. Mas olha, entenda, o Senhor está no controle da sua vida e Ele está proporcionando esse momento para que você o conheça, para que você o enxergue, para que você o perceba um pouquinho mais. Perceba um pouquinho mais e o busque um pouquinho mais. O Senhor é o nosso auxílio, nós temos a dependência nele, através do seu auxílio nas nossas adversidades. Ele não só nos sacia de acordo com as nossas necessidades, mas Ele intervém e é o nosso auxílio nas nossas adversidades, naquilo que talvez possa ser uma perseguição. Porque, olha que interessante, o Salmo vai falar no início, no título, que o salmista está no deserto de Judá. E alguns comentaristas, ou um comentarista ou outro, até fala que há uma unanimidade da maioria dos historiadores, historiadores bíblicos, dizendo que o salmista, que Davi, estava fugindo ou de Saul, ou então do seu filho Absalão. São 2 episódios distintos e que demanda aí um longo, extenso capítulo, anos, mas houve 2 vezes em que Davi esteve em fuga no deserto. Foi quando fugiu de Saul e quando fugiu do seu irmão, do filho Absalão. E os historiadores dizem que este salmo se aplica a essa situação. Seja como for, esse salmo reflete a nós o auxílio de Deus quando nós estamos nos sentindo ou passando por perseguição. E quantos de nós enfrentamos perseguição? Dentro de casa, no trabalho, nas ruas, mas eu quero falar de uma perseguição que pega todo mundo. Não tem jeito. É a perseguição interna. Essa perseguição que nos assola, chamado pecado. Esse pecado que nos persegue, que nos faz refém. Esse pecado que nos assola, que muitas vezes nos leva à lona, ao chão, sem esperança, nos leva a desistir de perseverarmos, de confiarmos mais no Senhor. Essa luta interna da nossa carne contra o Espírito, do Espírito de Deus contra a nossa carne. E que Paulo vai falar lá em Gálatas e também em Romanos, capítulo 7. Nós precisamos da graça do Senhor. Ele é o nosso auxílio.
Depender de Deus é receber o seu auxílio de 3 formas. Primeiro, a sua proteção. O salmista vai falar da sombra das tuas asas. Sombra das tuas asas. O que isso tem a ver? Salmo 57, versículo 1, por favor. Coloca ali para nós. Salmo 57, 1. Diz o seguinte: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Também o Salmo 91, 4, que nós conhecemos praticamente de cor, diz o seguinte: ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O salmista, ele traz à luz a ideia da proteção dos filhotinhos debaixo das asas da sua mãe. Sabe aquela ave que cuida dos seus filhotes com muito apreço, com muita categoria, com muita excelência, com muita segurança, debaixo das suas asas. Seja o que for que chegar ali, que ela sentir que é uma ameaça para os seus filhotes, ela vai atacar, ela vai ameaçar, ou então ela vai dar um jeito de se proteger e sair com seus filhotes. O salmista está dizendo isso, mas há também o entendimento de que o salmista talvez esteja falando, lembrando da Arca da Aliança, quando há 2 querubins voltados, um de frente ao outro, com as suas asas encostando uma na outra, olhando para o propiciatório, a tampa da arca, que representa a presença de Deus. E ele diz o seguinte: Senhor, não tem lugar melhor para estar, a não ser na tua presença, no Santo dos Santos, lá no íntimo, Senhor, contigo, debaixo das tuas asas. Sabe quando Deus revela o auxílio dele a nós, através do socorro que ele nos oferece? Quando o salmista diz: a tua mão direita me sustém. Olha lá no versículo 8, a tua mão direita me sustém. Olha que interessante, Salmo 55, versículo 22. Salmo lindo, expressando o cuidado de Deus a nós. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O Senhor é nosso auxílio, é o nosso socorro. Sabe quando Ele expressa o seu auxílio a nós? Quando Ele revelar a sua justiça. Porque o Salmo, ele praticamente termina falando da justiça de Deus sendo revelada e sendo aplicada nos injustos, nos ímpios, homens que são profanos. E aí, eu só lembro de Salmo 37, 5 e 6. Salmo 37, 5 e 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Se nós estamos sendo perseguidos, saiba de uma coisa: encontre deleite no Senhor, dependa dEle plenamente, totalmente, do auxílio dEle e entenda que no tempo certo, na hora certa, da forma certa, Ele agirá. E Ele fará com que você sobressaia como justo. Como justo. Nessa dependência de Deus, nós temos que também entender que há alguns benefícios ao nosso coração. Quais são os benefícios de Deus ao nosso coração quando dependemos dEle? Primeiro, a alegria. O salmista vai dizer: canto de alegria à sombra das tuas asas. Mais uma vez, expressando a sombra das suas asas. Sabe do que eu me lembro aqui? Como um bebê desmamado que se entrega aos braços da mãe, quando ele enche a sua barriguinha e alegremente ele dá um sorriso, ou ele encanta a mãe com alguns sorrisos de satisfação, de deleite. Eu estou com o Lucas, eu e a Fabi em casa, estamos com o Lucas, com quase um mês
de vida, veio ao mundo no dia 12 de março. E eu tenho observado a cada vez que a Fabi amamenta ele, e ele então, mamado, literalmente, solta o peito da mãe e inclina sua cabeça para trás e dá aquela esboçada deleitosa, como que, olha, estou plenamente satisfeito, não preciso de mais nada. Esse é o melhor lugar para eu estar. É o melhor lugar. Nada vai me tirar o sossego, nada vai me impedir de estar tranquilo nos braços da minha mãe. Esse é o sentimento do salmista. Eu estou tranquilo nos braços do meu Deus, debaixo das asas. Isso me traz alegria, me faz cantar de alegria. Mas há outro benefício ao nosso coração, quando dependemos de Deus, é a esperança. A minha alma apega-se a ti, diz o salmista. Esse apegar-se, é aquele apegar-se com unhas e dentes, intensamente, firmemente, tem a ver com encontrar em Deus a única esperança. Sabe quando você gruda em Deus e não solta mais, e fala, Senhor, aonde tu fores eu vou? Sabe por que o salmista tem essa postura? Porque ele vê em Deus o seu Deus. E quem é o nosso Deus, meus irmãos? Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Vou pedir para os irmãos colocar ali, eu quero encerrar com esse versículo, 1 João 5,20, por favor. 1 João 5,20. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós precisamos ter 3 atitudes na busca ao Senhor. O desejo por Ele, o deleito nele e a dependência dele. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade, mais uma vez, de pela Tua palavra, Senhor, entendermos qual é a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de poder falar dela aqui. Senhor, eu quero pedir a paz, não só para a minha vida, mas a vida dos meus irmãos que me ouvem nesse instante. Dá-nos a Tua graça, Senhor, de que possamos Te encontrar da maneira mais correta, buscando ao Senhor com todo o nosso coração, e que possamos Te conhecer mesmo, e prosseguir Te conhecendo, Senhor. Mas não só isso, tendo intimidade contigo, Pai. Que possamos Te buscar enquanto o Senhor se deixa encontrar, como o Senhor nos diz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.